Números 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão valiosos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão valiosos, mas o Senhor lhe o perdoará, porquanto seu pai nos vedou. E se ela tiver marido, e for obrigada a alguns votos, ou dito, e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e se seu marido ouvir, e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão valiosos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir, e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será valioso. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu pai o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão valiosos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu de seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será valioso. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor lhe o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhe os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que os ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade em casa de seu pai. Números 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filha de Eleazar, sacerdote, à guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e a todo o seu gado, e a toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los até fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o varão entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, não para vós deixais viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial,
Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia, e ao sétimo dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis todo vestido e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo vaso de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos filhos da guerra, que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomará o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta guerra, e de cada 500 uma alma dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos jumentos, 30.500, e das almas humanas, 16.000. Desta parte dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou: vasos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon e Jazer e Nira, e Esbom e Eleale, e Sebam e Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graças aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja e ficarem vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado?
Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos e para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele vos deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos e apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar, para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade, os filhos de Ruben, passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sião, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroé, e a Atarote Sofã, e a Jazer, e a Jogbeá, e a Bet-Nira, e a Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e a Eleale, e a Kiriataim, e a Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi a Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu nome.